Seja mais uma vez bem-vindo ao Nossas Letras e Algo Mais. Nós estamos aqui para o estudo da lição da Escola Sabatina, o último trimestre do ano de 2025, e tem um título geral, Lições de Fé no livro de Josué. Estamos na nossa lição número 11, que tem o título Vivendo na Terra Prometida. Tenho certeza que o estudo de hoje vai ser uma bênção e uma aplicação muito prática para a vida de cada um de nós. Por isso, meu convite é que você esteja conosco no estudo. E aqui com os meus amigos Anderson, Ruth, que alegria estar com vocês, né? Muito bom, tudo bem com vocês, né? Tudo bem comigo, graças a Deus. Muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Pertinho de acabar o trimestre, né? Estamos mais uma gravação, agradecidos e louvando a Deus por mais essa É oportunidade. verdade. E uma lição que traz muitas Muito. aplicações práticas para a vida da É. gente, né? É isso? Ruth, para a gente dar início, eu gostaria que você Tá. fizesse uma oração. Senhor, bom Deus e Pai, somos imensamente gratos, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui, Senhor, em torno da Tua Palavra. Pedimos a Tua presença, precisamos, Senhor, do Teu auxílio. Use-nos para a Tua honra e para a Tua glória. De modo muito especial, abençoa cada família, cada pessoa que tiver contato com essa palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa agir e transformar segundo a Tua vontade. Dá-nos a Tua paz e enche-nos, Senhor, com a iluminação do Teu Santo Espírito. É o que te pedimos em Teu santo nome, Senhor. Amém. Amém. Lição número 11, Vivendo na Terra Prometida, e tem como verso para memorizar Provérbios 15:1, que na nova versão internacional diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. E a lição diz, para a gente contextualizar o que é que nós vamos estudar basicamente essa semana, que é o capítulo 22 de Josué, a lição diz assim: viver em uma comunidade pode, às vezes, levar a disputas e tensões. Isso é especialmente verdadeiro na igreja, em que pessoas de diferentes origens e grupos sociais vivem e trabalham juntas para um propósito comum. Nesta semana estudaremos Josué 22 e um desafio que surgiu de um grande mal-entendido entre o povo. No início do livro, Josué ordenou que as 2,5 tribos que receberam a herança do lado leste do Jordão atravessassem o Jordão e participassem na conquista, juntamente com as tribos do lado oeste do Jordão. Agora que a tarefa foi cumprida, eles estavam livres para voltar. No entanto, no oeste do Jordão, na terra de Canaã, eles construíram um altar que gerou preocupação entre as tribos do oeste. E a lição faz algumas perguntas. Por que é tão perigoso chegar a uma conclusão precipitada sobre o comportamento dos outros? Como podemos promover a unidade na igreja? Por que é importante ter em mente o alcance maior de nosso chamado e não se deixar afetar por intrigas? Essas são algumas das questões sobre as quais iremos refletir essa semana. E para a gente fazer uma pequena introdução, eu fiz aqui umas anotações. Não existe uma nação sem território e sem lei. E esse cenário que se apresenta no Israel bíblico, nesse contexto, nós tínhamos uma nação que tinha lei, que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, e já tinha um território que é o contexto já da conquista das terras concluída por Josué. E por ser uma nação escolhida, Israel tinha que ter uma identidade muito, muito sólida, né? E para poder ser entendida como ser a nação que era o povo de Deus, né? E eu anotei aqui o seguinte, essa identidade como povo de Deus não aconteceria sem a existência de 2 elementos, que era o quê? Comprometimento e unidade. E é disso que vai tratar o capítulo 22 de Josué. E em se tratando de comprometimento, a lição ela já nos leva para os primeiros versos do capítulo 22 de Josué, e Josué 22, de 1 a 8,
diz assim, ó. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meio tribo de Manassés, e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, e também foram obedientes a mim em tudo o que lhes ordenei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, pelo contrário, tiveram cuidado de guardar o mandamento do Senhor seu Deus. Agora, o Senhor seu Deus já concedeu repouso aos irmãos de vocês, como lhes havia prometido. Voltem, pois, agora e vão para suas tendas, a terra que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Mas tenham maior cuidado em guardar o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. Que vocês amem o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos, sejam fiéis a ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para suas tendas. Ora, Moisés tinha dado herança em Bazã à meia tribo de Manassés. Porém, a outra metade da tribo, Josué deu herança entre os seus irmãos deste lado do Jordão para o oeste. E Josué, ao despedi-los, para suas tendas, os abençoou e lhes disse: Voltem para suas tendas com grandes riquezas, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam com seus irmãos o despojo que foram tomados dos inimigos. Né? E aí a lição já inicia falando sobre comprometimento. Né? Eu vou aqui passar aqui para o Anderson. E vem falando, né? Ela faz a pergunta, né? O que esses versos aqui que a gente leu, Anderson, eles dizem sobre esse compromisso dos Rubenitas, dos Gaditas e dessa meio tribo de Manassés no contexto geral, né? Com o povo de Israel no contexto geral. Esses textos que foram lidos por você, Wesley, eles resumem ou até sintetizam de uma forma bem até clara sobre o compromisso que essas três tribos, né, ou 2,5 tribos, tinham, não só para com Moisés, como para com Josué, como para com Deus, mas também para com seus outros compatriotas, né, os seus outros irmãos das outras tribos, porque eles lutaram juntos por cerca de 6 a 7 anos. E ali eles deixaram suas famílias para trás, deixaram ali as suas casas, deixaram ali seus afazeres, e eles não só lutaram, como eles foram fiéis a Deus durante todo esse tempo. Eles não se apartaram de obedecer os estatutos, os mandamentos do Senhor, e como consequência disso, foram proferidos sobre ele palavras de bênção, mas também de alerta, para que eles pudessem continuar cumprindo e fazendo aquilo que eles já vinham fazendo ou que tinham se comprometido para com Deus e para com seus semelhantes, né? Eu acho que essa é a questão da vertical e horizontal do plano de Deus para a humanidade, é que a gente tem o nosso compromisso para com Deus, mas que também não nos esqueçamos do nosso compromisso com os nossos semelhantes. E os Rubenitas, né? Os Gaditas e a tribo de Manassés, eles fizeram esse papel de uma maneira muito bem feita, posso assim dizer, conforme Deus havia ordenado, que era propósito de Deus que o povo de Israel fosse luz, tanto dentro do próprio povo de Israel, como também fora, né? Porque esse é o propósito de Deus. E muitas vezes as contendas, né? Que esse é o enredo aí que a gente vai debater muito nessa lição. As contendas ocorrem muitas vezes por falta de observar o outro lado da moeda. Muitas vezes a gente está olhando as coisas do nosso prisma, nossa ótica. E aí muitas vezes, quando a gente só faz isso, a gente está com um olhar enviesado e a gente precisa também ouvir o outro lado. E aqui você vai ver que mesmo tendo sido proferido todo esse compromisso que essas 2,5 tribos tinham para com Deus e com seus semelhantes, eles não foram isentos de serem julgados, de serem caluniados, de serem muitas vezes difamados. Né? Acho que é isso que é o... A lição até apresenta aqui que Josué demonstrou aqui que eles não serviram só a seus companheiros, na verdade, eles serviam ao próprio Deus, ao próprio Deus. E como o Anderson falou,
além de deixar claro, né? E a gente vê aqui, por exemplo, no verso 4, né? Que assim, agora o Senhor seu Deus já concedeu repouso. Uhum. Então, ele está dizendo o quê? Que dando já um princípio que, ó, missão cumprida, vocês tiveram o compromisso, mas não esqueçam que quem esteve sempre à frente de tudo era Deus. Eu achei Quem interessante. estava à frente de tudo era Eu Deus. achei interessante esse termo que você falou assim, de que eles faziam isso como um compromisso que eles tinham para com Deus. A lição cita 3 versículos aqui, que eu achei bem interessante, que ele fala, por exemplo, de Efésios 6:7, que ele diz assim, sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. E o outro que ele fala está lá em Colossenses 3:23, que diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Mais uma vez aí ratificando. E por último, está lá em 1 Tessalonicenses 2:4, que diz, olha, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, ao ponto de ele nos confiar o evangelho, assim falamos não para agradar pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Então, só Deus consegue ver o todo e consegue ver o fim desde o começo. Deus vê o coração. Então, eu citei isso aqui por último porque eu queria enfatizar que o que eles estavam fazendo, como você falou, era para Deus. Todo o trabalho, todo o empenho que eles fizeram era para Deus. Porém, as pessoas não deixam de ser beneficiadas com esse trabalho que a gente, né, que eles fizeram, que a gente também faz. Por quê? Porque não fazemos para agradar as pessoas, fazemos porque foi um chamado de Deus para que nós pudéssemos propagar o evangelho, não só em palavras, mas também em ações. E esses textos deixam bem claro, bem fortalecido para a gente o quê? O princípio da imutabilidade de Deus. Ou seja, você vê aqui no livro de Josué trabalhando essa questão de que você está, na verdade, você serve ao Senhor, Uhum. né? E aí, como você falou, são princípios de servir tanto na questão da vertical quanto da horizontal, não é isso? Ele se reflete, né? O nosso servir ao Senhor reflete no servir ao irmão, Isso. não é isso? E aí o Novo Testamento vem aqui com 3 textos vistos por você, que diz que esses princípios se aplicaram também no Novo Testamento para demonstrar o quê? É como se fosse assim uma questão de um reforço, ó. Espera aí que eu vou reforçar, viu? Isso daqui não é coisa do passado, não. É não. coisa de agora e para sempre. Verdade. Não é isso? Eu queria só comentar sobre essas 3 tribos, os Rubenitas, os Gadistas e a meia tribo de Manassés, né? Por que meia, né? E de repente, por que essas 3 tribos que foram tão elogiadas pelo comprometimento estavam envolvidas de repente com um conflito, né? Porque era quase uma guerra civil que estava se formando, né? Por que tudo isso? Então, quem eram os Rubenitas? Os Rubenitas eram os descendentes de Rubens. Rubens, ele era o primogênito de Jacó com Lia, né? A tribo de Rubens tornou-se uma das 12 tribos, mas a sua história é marcada por altos e baixos. Qual foi o problema da tribo de Rubens? Ele se envolveu com uma das concubinas do pai. Então, por conta disso, ele perdeu a primogenitura, né? Ainda assim, mas mesmo assim, o livro de Apocalipse, quando mencionam as tribos, né, os que estão selados, menciona a tribo de Rubens, né? E diz 12.000 da tribo dos Rubenitas estarão selados. Qual era a característica? Eles, como primogênito, ele deveria ter recebido a liderança e a bênção especial da primogenitura. Porém, devido ao pecado dele, ele ter perdido, né? Ele era uma tribo numerosa de início, mas ela perdeu a força, ela não tinha força militar, ela não tinha força em número mais, né? E perdeu até a liderança e a influência deles. E junto, quando a Síria invadiu e que acabou com 10 tribos do norte, eles foram levados juntos, né? Eles foram levados juntos. Em Números 16, a gente encontra a história de Datã e de Abirão, são 2 membros da tribo de Rubens, que se envolveram numa rebelião contra Moisés. Né? Por que eu estou colocando tudo isso aqui para a gente? Porque a pessoa que estiver estudando a lição,
ela vai seguir uma sequência e ela vai querer entender por que que de repente alguém que fez algo, porque eles construíram algo, causou tanto alvoroço. Uhum. A gente precisa entender que o Sim. passado foram as condições pré-existentes da história que trouxeram esse temor para as outras tribos restantes, né? Sim. E os gaditas? Quem eram os gaditas? Os gaditas, eles eram descendentes de Gade, era o 7º filho de Jacó, com outra concubina, Jacó, que era Zilpa. Aí tá lá a história todinha em Gênesis 30, 9 e 11, né? A tribo de Gade tornou-se uma das 12 tribos de Israel, conhecida por sua força militar e por ocupar terras ao lado oriental de Jordão, na região de Gileade. Era uma tribo de guerreiros valentes, né? Sua identidade estava marcada pela força militar, coragem, fidelidade ao povo de Israel. Olha a importância disso. Eles lutaram ao lado das outras tribos. Eles não eram inimigos, eles pertenciam à nação de Israel. Apenas por uma questão de distribuição territorial, eles foram colocados do outro lado do Jordão. Aí, durante o êxodo, a tribo contava com cerca de 45.650 homens aptos para a guerra. Para você ver com quem é que eles iam combater, né? Eram descritos como os varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança. Seus rostos eram como rostos de leões e ligeiros como corças sobre os montes. Isso está em 1 Crônicas 12, 8. Eles tinham, portanto, reputação de serem guerreiros ferozes, né? E fundamentais nas batalhas para Israel. Agora, o que me chamou mais atenção é essa questão de meia tribo de Manassés, né? Eu fiquei perguntando, por que meia tribo de Manassés? Manassés era o filho mais velho de José, está lá em Gênesis 41, 51. A divisão da tribo de Manassés em 2 metades. Uma ficou de um lado do Jordão e a outra do outro, né? Tem raízes históricas e práticas bem claras na narrativa bíblica. Na divisão, o restante da tribo recebeu o território oeste, né? O restante que ficou do lado de Canaã. Por que que eles foram divididos? É importante ressaltar que a unidade espiritual foi mantida, apesar da divisão geográfica. Olha a importância disso. Eles não tinham diferença nenhuma. Havia unidade espiritual, religiosa. Então, Independente dessa divisão independente da geográfica. posição deles terem ficado do outro lado, né? Na verdade, foram eles mesmos que pediram para dividir a tribo, porque ela era muito grande. Então, uns queriam cuidar da terra para a agricultura, outros queriam para transformar em pastos, para gado, né? Então, eles mesmos pediram a Moisés que quando houvesse a divisão, que Moisés cuidasse de dividir a terra para que pudesse se distribuir mais. Então, por que é importante eu colocar toda essa questão aqui? Porque a gente vai ver que um conflito se estabeleceu, porque houve uma suspeita. Por que uma suspeita se havia unidade religiosa entre eles? Se havia a história, a realidade de que eles lutaram com eles. Por que de repente se suspeitou? Porque se a gente analisar o capítulo 22, ali, como diz, né? O Senhor deu descanso a todo mundo. Exatamente. Aí Josué disse, agora vocês podem voltar e usufruir da terra que foi dada a vocês. Vocês passaram 7 anos aqui ajudando o restante do povo a conquistar as terras. Então já chegou a hora de vocês usufruírem Exatamente. do de vocês. Mas é como a irmã Ruth bem falou, né? Eu achei muito inteligente assim, né? Iluminado da parte dela, a irmã citar que muitas vezes certos preconceitos, certas linhas de pensamento, elas não surgem de um acaso, elas surgem por conta de algo que já foi dado por precedente. E muitas vezes, como a irmã falou, às vezes a gente lê o livro de Josué e às vezes a gente não pega, faz correlação com números, por exemplo, e com outras passagens da Bíblia que mostram que já haviam precedentes, e a lição vai falar sobre isso, que é o incidente de Baal-Peor, que dá ao povo aquela sensação de será que isso vai ocorrer de novo? E isso faz com que, por conta desse medo e essa insegurança, surjam várias linhas de pensamento. Portanto, eles tinham também na história razões para
para combater esse tipo de suspeita, né? Exato. Mas é exatamente disso que a lição vai tratar, sabe? As nossas suspeitas, a realidade da coisa, as nossas motivações, a motivação do outro, os conflitos que surgem pela falta do diálogo, né? Então é muito importante, é muito profundo. Essa lição foi muito profunda. Sim. Para o nosso, quem nos assiste, entender já esse contexto que a gente já vai a tratar sobre a questão de acusação, dessa suspeita, só fazer a leitura do verso bíblico para haver essa compreensão. E aí a gente já vai para Josué 22, agora a gente inicia no verso 10, que diz assim, ó: quando chegaram à região próxima ao Jordão, as 2,5 tribos, né, na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. E aí o verso 11 diz assim, ó: os filhos de Israel ouviram dizer, né? Importante isso, a gente vai já contextualizar. Ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, ao lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação se reuniu em Siló para fazer guerra contra eles. Os filhos de Israel então enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés. Com ele foram 10 chefes, um de cada tribo de Israel, sendo que cada um deles chefe da casa de seus pais entre os grupos de milhares de Israel. Eles se dirigiram à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés, e lhes falaram dizendo, né: assim diz toda a congregação do Senhor: que infidelidade é esta que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor? Será que não bastou a iniquidade em pior, de que até hoje ainda não nos purificamos, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor? Para que hoje vocês deixem de seguir o Senhor? Se hoje vocês se rebelam contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. E aí disseram: se a terra que vocês receberam por herança é imunda, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo, e tomem posse entre nós. Porém não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês o altar que não é o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Né? Vou parar por aqui, porque aí vem a resposta vai mais adiante, né? E aí, Ruth, a Ruth já entrou no tema, aí vamos começar. Porque teve essa acusação, né? A gente pode dizer aqui, Ruth, que foi só um mal-entendido, foi uma falta de consulta de uma orientação com os líderes para evitar essa situação, né? Tem a questão religiosa, né, que era proibido fazer sacrifício se não fosse lá no altar onde Deus tinha determinado, né? Então havia o cuidado religioso. Eles estavam zelando pela unidade, eles estavam com... A grande questão é que na história deles, eles experimentaram o juízo de Deus, aquele juízo que... Lembra da história de Acã? Mostra aí a imagem aí, ó. Eu consegui fazer uma síntese assim, mais ou menos assim. Eles trouxeram aqui, eles falaram em Números 25, eles conta essa história que aconteceu, né? De adoração ao Baal Peor, né? Quando eles entraram com questão de idolatria e prostituição junto com as mulheres moabitas, né? E uma praga se apossou de Israel e 24 mil homens morreram. E como que se acabou? Finéias, ele, no zelo dele como sacerdote, ele persegue um israelita e uma moabita, e ele então encontra os dois na tenda e ele mata os dois, né? E com isso cessa a praga. Né? Com isso cessa a praga. Então aí Finéias percebeu que o problema estava sendo por conta dessa apostasia, dessa idolatria, dessa prostituição dentro de Israel. Então
depois eles vão mencionar a história de Acã, né? Acã, a gente até estudou recentemente. Acã, ele desobedeceu a Deus, ele roubou, né, pertences lá de Jericó. A família foi conivente, silenciou do ato, né, de pecado dele, e por conta disso, quando houve a batalha contra Ai, a primeira batalha, muitos soldados morreram. E no final das contas, no juízo de Deus, morreu Acã e toda a Toda a sua sua família. família. Então, eles começaram a se preocupar, né? Se eles estiverem fazendo algum altar, já já desobedecendo a norma de que não podia fazer, o sacrifício que eles supostamente fariam lá seriam sacrifícios ilegítimos. E isso desagradaria a Deus. Então, a preocupação deles, a princípio, foi por zelo, né? Eles não fizeram porque queriam guerra porque guerra. Eles tinham todo um conteúdo histórico, eles tinham toda uma percepção histórica do juízo de Deus e eles temeram. Qual foi a falha deles? Foi porque eles ouviram o espírito de Satanás que veio fazer confusão. Você está entendendo? Foi só ouvir. Que eles ouviram. Alguém veio e comentou. O erro deles foi o quê? Eles não foram apurar. Não foram tentar sondar o que tinha. Eles já foram já em convenção já de acusar. Eles já chegaram acusando. Já foi um julgamento precipitado. Precipitado. Não consultar a Deus? E aí a gente, partindo para um lado prático do nosso dia a dia, isso acontece demais, meu irmão. Acontece isso no ambiente de trabalho, acontece isso no ambiente de família, acontece isso no ambiente de igreja. Você está entendendo? Porque o espírito de Satanás é o mesmo. Ele sai perturbando, ele quer o povo de Deus desunido, porque a unidade ela não significa ausência de conflito. Ela não significa que haja embates, né? A unidade é uma coisa muito mais profunda do que isso. Às vezes ela se firma até por conta de tudo isso, né? Mas a grande questão é que a gente tem que sempre entender que é um conflito maior por trás de tudo. Você começou muito bem colocando a questão da importância do estabelecimento de Israel como nação, no seu sentido único, com o objetivo maior de servir a Deus. A nação de Israel, ela não surgiu para dar uma etnia, para dar um poder político a um povo aqui na terra, não. A missão maior da nação de Israel foi ser o povo em que Deus poderia se revelar através dele, e esse povo ser o sol, o sal, ser a luz para as outras nações. A ideia era essa. Então, quanto mais Satanás perturbasse a nação de Israel e tirasse a paz e gerasse conflito, mais risco seria para a missão de Deus. Então, o conflito todo é esse. Então, quando a igreja começa a enfrentar problemas, sabe, de fofoca, de problemas assim, de disputa, de poder, meu irmão pode ir atrás. Tem a mão de Satanás atrás. No ambiente de trabalho, porque eu não vou contar as experiências que eu passei dentro de ambiente de trabalho, e que eu via claramente a ação do inimigo, entendeu? Na família do mesmo jeito. Então, a gente tem que estar de olhos abertos, porque a nossa batalha, ela é espiritual. Ela não é só carnal. Então, o povo de Israel, ele se reuniu, a princípio, porque eles compreenderam o risco espiritual. E se a gente tivesse esse cuidado sempre, sabe? Eu acho que muitas dores a gente deixaria de passar. No caso deles, eles cometeram, apesar do zelo, eles cometeram o erro. Eles acusaram antes de fazer. E esse é outro problema. Tem um ponto que a lição ela cita, e a Bíblia também, no relato que a gente leu, não diretamente, mas fica implícito. As pessoas elas se apoiam nos líderes. E pessoas que já têm algum tipo de atitude que fica impregnado ali, poxa, fulano é a pessoa disso, fulano é a pessoa daquilo.
Nesse líder, Eleazar, acho que é isso, Finés. Finés, Filho de Eleazar. filho de Eleazar. Eleazar. O Finés, ele tinha a figura de um líder zeloso. Exatamente. Quando escolheram ele, colocaram ele numa posição que disse assim, esse é o cara que vai resolver. Porque se ele foi zeloso naquela situação, Exatamente. ele tem um perfil para resolver isso que a gente precisa. Mas aí é onde é que tá, veja. Quem revela o pecado ou onde é que tem um Acã no meio do povo é Deus. E Deus é que ele faz o seu jeito de tirar. E muitas vezes a gente, por nossa mentalidade do mundo, a gente fica querendo olhar dentro da igreja, né? Tá, esse ancião aqui é um Acã, a gente tem que tirar esse pessoal aqui dentro da igreja, porque a igreja só não tá andando por causa disso. Peraí, meu irmão, tu consultou a Deus? Tu foi falar com aquele irmão, como a Bíblia pede para você conversar, ouvir o outro lado? Exatamente. A Bíblia instrui em relação Então a eles isso. não procuraram outros líderes, como era o caso, né? Eles não consultaram. Josué proferiu bênçãos, né? Ali sobre aquele povo, tinha uma visão, eles não foram. E você percebe que o texto da segunda-feira, o tema, ele fala acusações. Se você pegar no versículo, eles dizem, no versículo 16 do capítulo 22, ele diz assim, ó, e assim diz a toda a congregação do Senhor, que infidelidade é essa? Eles já começam acusando. Eles reúnem toda a congregação e já chega já descarregando. Você percebe que em nenhum momento eles falaram, peraí, qual foi a finalidade que vocês construíram isso aí? Isso. A gente veio aqui para querer saber, não, eles já vieram em atitude de guerra, atitude de peitar e dizer, vocês estão errados, por isso, por isso, por isso. Mas peraí, quem foi que disse que era esse o objetivo? Quem foi que disse que vocês, né? Então eles começam a querer, e a gente vai ver isso, colocar Deus ali na frente. Eles citam o nome de Deus várias vezes para querer dizer assim, olha, em nome de Deus, o que vocês estão pensando aí não é bem assim, não. É totalmente contrário, né? Totalmente contrário. Totalmente contrário. Então, eu acho que essa questão do tema, né, de acusações, é o que esse relato que o Wesley leu aí, de ver claramente que foram várias acusações e graves. Mas, como a irmã Ruth falou, eles tinham seus medos e tinham precedentes que levavam ele a Que ter justificavam, né? Justificavam. Aí tem... Que lições a gente pode, assim, tirar nessa parte de segunda-feira, né? Zelo pela santidade, ele é necessário. Ele é muito importante. Principalmente quando os assuntos são assuntos de Deus. Na lição de domingo tem uma parte assim que diz assim, ó. O apóstolo Paulo admoestou os cristãos a realizar seu serviço como se estivesse trabalhando para Deus e não para os seres humanos. Então, o zelo vem dessa compreensão de que a obra é do Senhor. A obra não é dos homens, a obra não é minha, não é sua nem é do Anderson. Isso que nós estamos fazendo aqui, nós só somos instrumentos, Isso. mas a obra é dele. É o Senhor que vai pegar o que a gente está conversando aqui e vai fazer, o Espírito Santo vai fazer com que pessoas que estão precisando ouvir isso daqui, escutem. Verdade. Entendeu? Como ele vai fazer, não importa qual a língua, isso não é impedimento para Deus. Esse vídeo aqui pode chegar em países com pessoas que falam até outras línguas. E haver a intervenção do Espírito Santo e chegar para quem está precisando. Então, o zelo ele é necessário, mas ele deve ser acompanhado de investigação e diálogo. Outra lição: presunções podem gerar conflitos desnecessários, mesmo entre irmãos de fé. Quantas vidas a gente, na nossa jornada como cristão, quantas vidas a gente viu ser detonadas, mesmo dentro de ambiente de igreja? Entendeu? Isso é uma realidade que a gente não pode fugir. Ah, mas não deveria existir esse tipo de coisa na igreja. Não deveria. Entendeu? Não deveria. Mas é porque é todo mundo doente mesmo. Precisando do médico Jesus e do Espírito Santo. Nós fazemos parte, né? Fazem parte. Outra lição. A unidade do povo de Deus exige comunicação clara e empatia, especialmente em tempos de transição. Eles estavam no contexto de transição, verdade. estavam no contexto de se firmando onde estavam. E foi esse contexto de transição que motivou a construção desse memorial.
que a gente vai ver que não era nem um altar, era um memorial, que eles chamam de testemunho. Aí na palavra, na Bíblia, eles descrevem como, eles se referem a esse monumento como é o testemunho, né? Eles tinham um pensamento nos filhos, né? Porque essa questão geográfica que foi falado aí, de eles estarem ao leste, né, do rio ali, do outro lado, faziam com que eles pudessem pensar que talvez os filhos deles, por questão geográfica, se esquecessem de quem era o Senhor, de quem os mantia, né, quem os guardava. Então eles fizeram isso aí como um memorial. A gente vai ver a explicação que eles mesmos vão dar, né? Uhum. Agora, Wesley, não sei se você vai passar já para o Vou outro passar. dia. Eu só queria não sei se você vai fazer menção dessa última perguntinha lá do rodapé. É essa sabe? daí mesmo. Eu ia dizer, mais uma lição pra gente. Mas fala, você quer fazer as duas? Não. Porque são duas perguntas. Ele, na verdade, ele coloca 3 passagens da Bíblia. Isso. Né? Lucas 6,37, não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Qual foi a mensagem de Jesus aqui? Jesus alerta contra o espírito de condenação, aquele que se coloca como juiz do outro sem misericórdia. O foco aqui não é discernir o certo e o errado. O foco aqui é você não assumir o papel de Deus. Uhum. Porque você pode... A questão não é julgar, você você fazer uma observação racional sobre uma coisa. Sim. A questão é você dizer se essa pessoa está salva ou não. Até Você está entendendo? pode fazer até para ver se a pessoa muda de uma rota, né? Exatamente. Rota, você pode dizer, fulano de tal, se continuar desse jeito, essa pessoa não vai chegar lá no final da linha. Você não está condenando a pessoa. Agora você diz assim, vai morrer, vai para o inferno, não vai se salvar. Aí você não pode, porque aí você está tirando Deus do trono. Então a questão não é fazer juízo de valor. A questão é você dar veredito, que aí só cabe a Deus, né? A outra passagem que dá é João 7,24. Não julguem pela aparência, mas façam julgamentos justos. Jesus reconhece que algum tipo de julgamento é necessário, mas deve ser feito com justiça, não com superficialidade. Isso implica em discernimento espiritual e não julgamento precipitado. Foi o caso deles, né? E a outra passagem é 1 Coríntios 4,5. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Então, nessa passagem, Paulo ensina que somente Deus conhece as motivações reais. A gente deve ter cuidado para não querer entrar no coração e na mente da pessoa, né, fazendo juízo sobre isso. E julgar antes do tempo é assumir um papel que não nos pertence, que é o de revelar o coração. Então, essas foram as nuances do erro deles, né? Eles se precipitaram, podendo ter chegado e conversado, né? Porque aí a segunda pergunta que ele faz, por que é tão fácil julgar mal as motivações dos outros? Aí eu vou colocar as minhas percepções, vocês colocam as de vocês, né? Vemos ações, mas não vemos o coração. É uma das razões, né? Julgamos com base em comportamentos externos, sem conhecer o contexto ou as lutas internas das pessoas. Projetamos nossas próprias experiências. Interpretamos os outros com base em nossas dores, medos e perspectivas, o que distorce muito bem a percepção, né? Somos influenciados por aparências e estereótipos. Como Jesus disse, julgamos pela aparência sem buscar a profundidade ou a verdade. Nos sentimos mais seguros quando rotulamos. A gente se sente mais seguro. Julgar dá uma falsa sensação de controle. Rotular alguém nos poupa do esforço de compreender. E último, a falta de empatia e escuta. Em vez de perguntar por que essa pessoa agiu assim, reagimos com julgamento imediato. A gente precisa sempre estar puxando o freio, sabe? Eu acrescentaria, além dessas motivações que você apresentou, também a motivação de cunho espiritual, como você mesmo disse, que Satanás está por trás de tudo. Sim. E se a gente pegar o contexto do surgimento da igreja, a gente vê no início de Atos,
Como é que eu era, como foi que surgiu? Eles viviam em unidade, em oração e repartindo o pão. Mas isso para aquele momento, Para quando eles aquele se reuniram. momento, para aquele momento. E aí o que é que a gente vê? Quando a gente vai para o livro Grande Conflito, a gente vê lá o seguinte, que os cristãos passaram por um grave momento de perseguição, eram eles sendo mortos nas arenas, né, e por animais, sendo levados a se despedaçarem, a servirem de diversão até. E o que é que acontecia? Não, nós vamos acabar com isso daqui através da força, né? O que foi que aconteceu? O contrário. Foi só crescendo mais e mais e mais. E quando a gente vê no grande conflito, a gente vê que Satanás viu que se pela força ele não ia conseguir os objetivos dele, ele ia fazer o quê? Implantou a contenda. Uhum. E a gente vê aquele Como ele exemplo fez lá, no céu, né? como ele fez no céu. E a É. gente vê o pontapé ali com Ananias e Safira, né? Uhum. É. Não é verdade? Agora você vê, Então, para a gente é importante também a gente ter essa compreensão para que a gente vá por o orar e vigiar, para que a gente também entenda esse contexto espiritual para, em dado momento, quando a gente for querer chegar à conclusão em relação à motivação de alguém, a gente pegar e dizer, pai, vamos parar porque tem um inimigo aqui que está à espreita e a gente pode, sem querer, estar sendo usado por ele para fazer um pré-julgamento de uma motivação de alguém para algo. Anderson e Wesley, quem eram os grandes, assim, que causavam mais problemas para Jesus? Os líderes. Os líderes judeus. Verdade. Ao longo da formação do próprio cristianismo, a gente vê embates muito fortes entre Paulo e Pedro, Paulo e Barnabé, Paulo e Marcos. Então, mesmo nos primórdios da igreja, mesmo na formação da igreja, houve muitos problemas. Uhum. Muitos problemas que envolvia todas essas questões de contenda e tudo. E eu acho que isso aqui a gente vai enfrentar até o final dos tempos. Isso aí, porque são seres humanos que estão juntos, né, numa empreitada. Com certeza. Né? Tem divergências. Né? Todo mundo na mesma jornada, procurando conseguir chegar lá. Você está entendendo? Então, a primeira lição que eu penso, assim, para nós, para todos nós, é humildade, rapaz. Uhum. Humildade. Nós precisamos de muita humildade. Tem um ponto que a lição, eu vejo assim, bastante interessante, e que a gente falou muito também na ótica da gente evitar ser aqueles que fazem acusação, né? Sem antes a gente não se colocar no lugar de Deus, de juiz e tal. Mas existe um outro ponto também, que talvez a gente não tenha como fugir. Talvez a gente seja o lado injuriado da questão. E aí, nesse ponto, às vezes você é o lado que sofreu a calúnia, a defamação, o que for que seja. E a Bíblia também tem palavra para você, meu irmão, que tá aí ouvindo, e eu vou citar aqui para você o livro de Mateus, capítulo 5, no versículo 11 ao 12, que diz assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, como a irmã falou, a gente até a volta de Jesus vai passar por essas questões. Vamos ter em algum momento alguém que vai levantar algum falso testemunho, alguma questão. E se a gente estiver firmado em Cristo, certo do que a gente estava fazendo, consciente da verdade, consciente do temor e da obediência que temos de compromisso para com Ele, nada temos quanto a temer. Porque, como Paulo falou, nosso compromisso é para com Deus. Porque se for para com os homens, qualquer coisa que a gente se entristecer ali, né? Porque se for para agradar homens, a gente pode se desagradar com eles. Exatamente. E a gente pode se desmotivar a fazer as coisas que o Senhor nos ordenou. A questão é não perder o foco, gente. Isso. A gente não pode perder o foco. Porque se a gente perder o foco, a gente vai acabar sendo presa fácil mesmo. E a gente sabe que pensamentos intrusos vêm na mente da gente. A gente sabe que tem um inimigo que está voraz, ele sabe que já está derrotado, ele sabe que o tempo dele está curto, mas ele
ele não ama, ele tem prazer em destruir, ele tem prazer em acabar. Então, tudo aquilo que pode trazer felicidade para o ser humano, tudo aquilo que pode trazer bem-estar para o ser humano, tudo aquilo que pode fazer o ser humano crescer, sabe? Ser forte, espiritual, psicologicamente, emocionalmente, ele detona. Ele detona. Então, a gente tem que entender essa realidade na certeza plena de que nós não estamos órfãos. Que Deus está conosco, que Deus vai nos ajudar. Ele mesmo diz, não temas, estou contigo, eu te esforço, eu te ajudo. Em outra passagem ele diz, vinde a mim todo que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então nós não precisamos estar vendo Jesus com os nossos olhos físicos, quando a gente pode experimentar a presença dele, o consolo dele, a certeza da presença dele ao nosso lado lutando. Cada um de nós já enfrentou batalhas aqui e sabe que foi ferido, foi machucado, mas a gente sentiu a mão de Deus nos erguendo, nos levantando, entendeu? A gente precisa também nos deter nesses erguer de Deus, nessas vitórias de Deus, para que a gente possa ter sabedoria diante das situações de conflito, né? Porque a questão não é julgar. Não julgar não significa ignorar o certo e o errado. Deus não pede a gente para passar a mão em cima do pecado, nem ignorar o que está errado, né? Mas sim reconhecer nossos limites como seres humanos. Só Deus vê o coração. Somos chamados a exercer discernimento com humildade, graça, em vez de condenação. Né? A gente pode muito bem chegar para a pessoa e com amor, exortar e falar, né? Sem necessariamente passar a mão no pecado. Porque nós também vamos ser chamados a conta se a gente for conivente. Não abraçar o pecado, e sim o pecador, Exatamente. não é verdade? Porque também somos filhos de Deus que carecemos da graça. E que a gente é pecador também, né? Verdade. A minha filha diz muito, mãe, você também é pecadora. A lição de texto, eu acho que a gente até já falou sobre ela, né? Assombrado pelo passado, a Ruth já falou o contexto das tribos, o porquê, né? De ter toda essa, digamos assim, essa desconfiança passada sobre as tribos. A lição vem falando de um episódio que aconteceu em Números 25, o Anderson falou já, né? Que foi com aquele envolvimento do povo de Israel com as mulheres moabitas, né? Sim. E aí, na época, Deus deu a condenação, foram mortos 24 mil homens. 25 mil. 25 mil homens. E aí até eu achei interessante que mesmo quando Deus deu aquela, em Números 25, ele ordenou, vocês estão comendo carne de ofertas, vocês estão adorando a outros deuses. E aí o que é que acontece? Vai cair sobre vocês aqui a justiça de Deus. Então nós vamos matar, tem que se matar alguns homens das tribos. E aí ele diz assim, em 25:6, que naquele momento, mesmo quando estava acontecendo tudo aquilo dali, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Aí veio o Finés, pega uma lança, Persegue até a tenda. vai até a tenda e aí Mata os dois. Mata os dois, né? E aí vem o contexto agora de Josué 22, quando há suspeita daquele altar que foi construído, aí quem vai à frente? Finés, né? O mesmo Finés de Números 25 é o que vai à frente. Aí, antes, você quiser só contextualizar, porque a lição pergunta assim, né? Por que Finés foi escolhido como líder, né? Exatamente, porque assim, Deus ele executou os seus juízos em alguns momentos usando mãos humanas. E muitas vezes as pessoas que não entendem muito a questão do Deus, né, do Velho Testamento, que é o mesmo do Novo. Ele fala, não, por que o Deus mandava matar, né? Esse Deus é muito impiedoso, mas é porque é um Deus que ele tinha preocupação de que as suas criaturas se afastassem da fonte da vida. Sim. E longe dele, adorando a outros deuses, né, com essas idolatrias e prostituições, o ser humano, naturalmente, e aqueles que estavam com essas práticas, estavam procurando o caminho da morte. Estavam saindo da vereda da vida. Então, o Finéas, ele percebeu que aquilo ali estava destruindo o povo de dentro para fora,
e ele ali executou um juízo, Deus observou o seu zelo, e para o povo de Israel ali, ouviu como uma figura ali de um líder zeloso, né? De uma pessoa ali que os livrou de tamanha perdição, de tamanho abominação aos olhos do Senhor, né? Então, ele ficou como essa figura proeminente e, como foi falado aqui, ele também foi um dos que foram até o encontro das 2,5 tribos para também ali aplacar talvez um novo episódio dentro do povo de Deus de tamanha abominação, né? Porque viam ali um altar que não era um altar pequeno. A Bíblia deixa bem claro aí, a gente vai ver que era algo grandioso. Então ele falou, opa, o que é que tá vindo aí por trás? Então vamos cortar esse mal logo pela raiz, né? Eu acho que esse era o pensamento de um homem zeloso como Finéias. Às vezes nós temos um senso de justiça próprio que nos impele, às vezes, a responder uma acusação na mesma medida da acusação que chega para a gente, né? Verdade. Mas Provérbios 15:1, eles nos mostram a forma correta de proceder nessa situação, que é o verso para memorizar. Exato. Que diz assim, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. E lá em Josué 22, lá nos versos 21 a 29, veio essa resposta, né? Quando os líderes chegaram com Finéias à frente, perguntando, né? Já chegaram fazendo a acusação, né? E aí é interessante quando os filhos de Ruben, de Gad e Manassés, no verso 22 diz assim, ó, o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ou seja, eles enfatiza, reafirma, né? Ele sabe, Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor que fizemos isso, não nos poupem a vida. E se edificamos um altar para deixarmos de seguir o Senhor, que o Senhor mesmo nos responsabilize por isso. Né? E aí eles vêm e explicam o motivo pelos quais eles pegaram e construíram aquele altar. No verso 26 diz assim, ó, por isso dissemos, vamos edificar um altar não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vocês, entre nossas gerações depois de nós, nos sirva de testemunho e possamos servir ao Senhor na presença dele. Né? Que bênção. E aí o que é que acontece? No verso 29 ele diz assim, longe de nós a intenção de nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor edificando um altar para holocausto, oferta de cereais ao sacrifício. Altar que não é altar do Senhor nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Né? E o que é que a gente pode aprender com essa resposta? Né? Quais são as lições que a gente tira? Eles chegaram já sendo acusados, né? Mas eles responderam àquela acusação de uma forma branda. De uma forma branda. Porque eles disseram que eles estavam convencidos, né, que Deus conhecia e compreendia plenamente aquela situação e o motivo pelo qual eles tinham levantado aquele altar. Então, a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, ali eles agiram de forma sábia, com o temor do Senhor, com a prudência. Né? A Bíblia diz que o fruto do Espírito é paz, mansidão, domínio próprio. Não é verdade? Então, quando você age desta maneira, você não precisa estar com gritaria, você não precisa estar com discussão. E Deus sempre vai estar na frente, como eles fizeram. Eles colocaram o nome de Deus na frente porque eles sabiam que Deus era o juiz deles. Ele disse, se o Senhor há de nos julgar, se a gente não tem o que temer. Né? Nada temos a temer. Né? Nenhuma condenação há, né? A Bíblia fala, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a mesma coisa, eles sabiam em quem eles confiavam, né? No Deus ali, o Yahvé, e eles não tinham o que temer. Então, a palavra branda, a forma como eles falaram, apaziguou, né? O furor. Eu já disse, uma versão que eu conhecia, que minha avó falava muito esse versículo quando eu era criança. Ela falava assim, a palavra dura suscita, em algumas versões fala a ira, mas a palavra branda desvia o furor. A versão que eu conhecia era essa. Então eles desviaram o furor que vieram
em uma grande comitiva ali, um grande exército para acabar com eles. Tipo assim, vamos só para confirmar que é para depois ter guerra, né? É. Agora eu andei pesquisando assim na Bíblia algumas palavras, algumas passagens bíblicas com relação à questão de como a Bíblia vê a questão da língua, da palavra, né? Aí eu encontrei alguns versos, eu queria só compartilhar com vocês, que a Bíblia ela mostra que a língua ela pode ser fonte de vida ou de morte, Verdade. né? Então, Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Tiago 1, 19 e Provérbios 14, 29 reforçam que o autocontrole é sinal de sabedoria. O homem paciente dá prova de grandes entendimentos, mas o precipitado revela insensatez. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Tiago 3, 5, 6. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia, a língua também é fogo. Efésios 4, 29 nos chama a usar palavras que tragam graça e edificação, não destruição. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. A própria questão da responsabilidade espiritual, né? Jesus lembra que seremos julgados pelas palavras que falamos. Mateus 12, 36, 37 diz: de toda palavra inútil que os homens disserem, hão de dar conta a Deus no dia do juízo. Verdade. Então é melhor calar, né? Talvez por isso deu 2 ouvidos a gente e só uma boca, né? Tem um versículo que eu gosto bastante, eu queria citar aqui, que está lá em Provérbios 6, de 16, que ele diz assim, ó, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre irmãos. Então, irmãos, que a gente possa se apartar dessas características aí que não agrada a Deus. Se a gente quiser ser realmente cidadãos do reino dos céus, tem que ser a partir de agora. Verdade. A partir de agora. É isso mesmo. Então, assim, o que é que a gente aprende, né? A pergunta que faz aí, o que aprendemos com a resposta da tribos de leste? A importância da calma diante das acusações. Em vez de reagirem com agressividade e orgulho, respondermos com serenidade. E foi isso que evitou uma guerra civil entre os irmãos, né? Clareza e transparência, explicarem suas intenções de forma detalhada, mostrando que não havia rebelião, e foram isso que eles fizeram. Né? Quer dizer, que a comunicação honesta, ela dissipa o mal entendido. Sim. A afirmação com relação da questão da unidade espiritual. A gente viu que reforçaram que o altar era só um símbolo de fé. Era só um símbolo de fé. Eles não iam sacrificar nada ali. Era só, como você colocou, era um testemunho de que eles queriam dizer que eles pertenciam a Israel. Ali, na verdade, foi um memorial de pertencimento. É verdade. Porque eles pensaram assim, quando saiu do Jordão, atravessou o Jordão, foi feito um monumento de lembrança. Nós também vamos fazer aqui, nós não estamos lá, a gente está do outro lado, mas a gente faz parte deles. É para lembrar para as futuras gerações. Quer dizer, uma coisa completamente diferente do que eles pensaram, né? Que é o verso 34, que diz assim, ó, os filhos de Ruben, os filhos de Gad, chamaram o altar de testemunho, porque disseram, é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Coisa linda. Eles ali reafirmaram que a finalidade era completamente, você vê um mal entendido. Não, como é o espírito de Satanás faz com a coisa, né? Verdade. Ele transforma aquilo que era Quase de para transforma honra numa e guerra. glória de Deus, Quase transformou numa guerra. Verdade. disfarçou, fez a história dele, usou alguém lá que talvez não fosse nem convertido. Porque foi lá fazer a fofoca, né? Foi lá fazer a fofoca. fofoca. Olha, construíram um altar ali, porque
A Bíblia diz, Eu vou te ouviram. dizer. Rebanhou até um líder E eu vou te dizer, vai ver que era alguém até bem zeloso, entendeu? Entendi. Bem zeloso, no alto do zelo dele, né? No farisaísmo dele, entendeu? No legalismo dele, foi envenenar a cabeça dos irmãos. Isso. Ô, Wesley, não é diferente de hoje não, viu? O senhor abomina isso, né? Não é diferente de hoje não. Você vê isso. Para a gente ir finalizando a lição de quinta-feira, né? O conflito foi resolvido, né? Houve a explicação, aí a gente vê aqui no final que Finéas volta com aquele relatório, né? E diz assim, no verso 33, já do capítulo 22, com essa resposta os filhos de Israel se deram por satisfeitos e bendizeram a Deus, né? E não falaram mais de fazer guerra contra eles. Então, o conflito foi resolvido. Eu achei muito interessante que a lição ela falou o seguinte: a história de Josué 22 contém 6 princípios de comunicação que podem ser aplicados aos relacionamentos humanos, cotidianos na família, na igreja e na comunidade. Que são eles: 1. Quando as coisas dão errado ou parecem dar errado, a melhor coisa a fazer é buscar o diálogo em vez de reprimir pensamentos até que as emoções explodam. E 2, mesmo que alguém esteja convencido da própria avaliação, não se deve tirar conclusões precipitadas. 3, converse sobre os problemas reais ou aparentes antes de agir de acordo com as suas conclusões. 4, esteja disposto a fazer um sacrifício para alcançar a unidade. 5, quando for acusado com ou sem razão, dê uma resposta gentil que afaste a ira. E 6, alegre-se e louve a Deus quando a paz for restabelecida. Amém. E o último parágrafo, que diz assim: se as tribos do lado oriente do Jordão tivessem apostatado, o povo de Israel teria aplicado as exigências da aliança. A unidade nunca pode ser um argumento para ignorar a verdade e abandonar os princípios bíblicos. Entretanto, a disciplina da igreja deve ser sempre o último e não o primeiro recurso. Depois que as tentativas de reconciliação e assistência pastoral com base na palavra de Deus falharem. Como nossas igrejas seriam diferentes se esses princípios simples fossem aplicados de forma consistente? Verdade. Não é verdade? E aí, eu vou ler aqui Tiago 1,19, que diz assim: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio em falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. E qual é o fim nosso? Buscar a justiça de Deus, não a justiça dos homens. E às vezes é muito comum a gente querer aplicar o nosso senso de justiça para as relações, né? As relações no trabalho, as relações na família, as relações na igreja, enquanto que a lição, para mim, eu particularmente, ela foi extremamente prática em relação a posturas que se deve tomar diante de determinadas situações às quais a gente pode estar vivendo, seja no papel de acusado, às vezes seja no papel de julgador, que isso é natural. E a praticidade dessa lição, para mim, foi de um exemplo muito grande de como proceder. Exatamente. Há muito conselho, né? Muito E conselho. eu vou encerrar minha parte aqui fazendo uma pequena reflexão sobre o Mateus 10,16, né? Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que significa ser prudente, né? Como a serpente. A serpente, ela é o símbolo de cautela, né? A serpente, ela fica cautela ali, ela só ataca. Ela fica... Então, assim, quando Jesus ele coloca a serpente como cautela, símbolo de cautela e discernimento, né? Jesus ensina que seus seguidores devem agir com sabedoria estratégica, evitando armadilhas e não se expondo desnecessariamente. Prudência aqui não é medo, mas sabedoria prática para viver a fé em ambientes hostis, seja quais forem esses ambientes. Né? O que significa ser simples como as pombas?
A pomba simboliza pureza, inocência e paz. Os discípulos não deveriam usar da mesma malícia dos lobos, mas manter um espírito íntegro. Isso significa não revidar com violência ou engano, mas responder com amor e sinceridade. Tudo fazendo, não para agradar homens, mas para agradar a Deus. Porque no final de contas, é diante do trono dele que cada um de nós vai estar um dia. E onde vai ser definido qual será o nosso destino eterno, né? Ele há de julgar. E que ele há de julgar. Então que as nossas fraquezas, né, as nossas indecências espirituais, no sentido de ser ligeiro em julgar, ligeiro em condenar, ligeiro em... E baseado nas nossas próprias perspectivas, né? A gente não detone e nem se sabote, né? No sentido espiritual. A gente tem que olhar o outro também enfrentando suas próprias lutas, suas próprias dificuldades. Mas ao mesmo tempo, entendendo que há pessoas que se colocam nas mãos de Deus para ser instrumentos de Deus, para trabalhar para Deus. Mas há pessoas que são instrumentos de Satanás para perturbar, para causar confusão, e que a gente tenha discernimento e saiba discernir os espíritos, né? E não desagradar a Deus com a falta de fé ou com a falta de sabedoria, quando na própria Bíblia diz que aquele que necessita de sabedoria pode pedir a Deus e Ele dá, literalmente. Então a postura nossa tem que ser o quê? Humildade. A humildade, ela nos ensina a ter sabedoria, a ter discernimento, a calcular o tempo do agir, o tempo do falar, o tempo do fazer. Então que Deus nos ajude a não ser pedra de tropeço para ninguém. Amém. Que Deus nos ajude a ser instrumentos na mão dele para que outros, né, também consigam, e que a gente não impeça ninguém de ir para o céu por conta dos nossos pensamentos, as nossas lógicas, né? A gente não seja instrumento mesmo, porque Jesus mesmo disse que para ser pedra de tropeço é melhor que você enrole seu pescoço e numa corda com a pedra na ponta e se jogue no mar. Quer dizer, é preferível que você se suicide a você ser uma pedra de tropeço para que alguém se salve, né? Então fica essa... Eu finalizo aqui minhas palavras com a 1 Pedro 3,9, que diz: não paguem o mal com o mal, nem a ofensa com a ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo fomos chamados, a fim de receber a bênção por herança, que não foi prometida. Amém. As palavras. Anderson, então, vamos encerrando, né? Você pode Com orar certeza. para nos abençoar e abençoar quem nos assiste. Oremos. Grandioso Deus, aqui, Senhor, tivemos um estudo maravilhoso da Tua Palavra, com ensinamentos preciosos. Faz com que tudo que aqui foi estudado possa encontrar morada em nossos corações, na mente também dos ouvintes, e que nós possamos colocá-las em prática, Senhor. Nos dá uma semana feliz na Tua companhia, que essas palavras que aqui foram ditas possam permanecer em nossa mente cada dia, para que nós possamos se achegar e ser mais semelhantes a Ti. Te pedimos essas bênçãos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.